pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre ecologia. Mas afinal, o que é ecologia? Ecologia é a ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente. Ou seja, é o estudo dessa interação entre os seres vivos e o ambiente, o qual esse ser vivo pertence. Além disso, a ecologia, ela também inclui estudos sobre saúde pública, mudanças sociais, tecnológicas, econômica e política ambiental. Então, vamos iniciar o estudo de ecologia aprendendo alguns conceitos. Iniciando por ecossistema. Ecossistema é um conjunto formado por um certo ambiente físico e os seres vivos que nele vivem em equilíbrio permanente. Ou seja, o ecossistema ele representa o conjunto de comunidades que habitam e interagem em um determinado espaço. Aqui na imagem, retrata ecossistema igual seres vivos mais ambiente. O que isso significa? Que o ecossistema é essa interação entre o ambiente físico e os seres vivos pertencentes a este ambiente. Uma população em ecologia pode ser definida como um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área em um determinado momento. Ou seja, um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vive no mesmo ecossistema. Por exemplo, aqui nós temos indivíduos de uma mesma espécie. Já o conjunto de mais de uma população em um determinado ecossistema, isto é uma comunidade. Como aqui no exemplo desta imagem, nós vimos uma população de zebra e búfalos. Quando eu tenho mais de uma população, isso define uma comunidade. Enquanto o habitat diz respeito ao local onde o organismo vive, o nicho ecológico relaciona-se com o modo de vida dessa espécie no ecossistema. O habitat é o endereço deste organismo. Por exemplo, o habitat de um leão é a savana. O habitat do papagaio é a copa das árvores. Se eu falo do habitat de uma onça pintada, elas habitam basicamente áreas densamente arborizadas, de florestas tropicais, próxima a corpos d'água, mas também encontrada em áreas mais abertas, com inundações periódicas. Já o nicho ecológico é a profissão deste organismo neste determinado ecossistema. O leão, por exemplo, o nicho ecológico dele é ser um predador, ele alimenta-se de uma presa. Já o nicho ecológico de um vegetal é de produtor, porque esse ser vivo ele é capaz de produzir o seu próprio alimento. No ambiente em que vivem, os seres vivos sofrem a ação de vários fatores. Diante disso, temos a definição do fator ecológico, que é todo elemento do meio ambiente que age sobre os seres vivos de um ecossistema. E estes elementos podem ser classificados em abióticos e bióticos. Exemplos de abióticos, nós temos a salinidade, umidade, luminosidade, temperatura. Já os fatores bióticos estão relacionados aos próprios seres vivos, o seu papel no ecossistema e as relações entre eles. E biosfera, a definição de biosfera, significa esfera da vida. O que quer dizer isso? Que biosfera nada mais é do que o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta.
Aqui você pode observar os níveis de organização biológica, que começa de um nível mais baixo, que são os átomos, até o nível mais alto, que é a biosfera. Um conjunto de átomos formam moléculas. Conjunto de moléculas forma orgânulos. Conjunto de orgânulos formam as células. Conjunto dessas células formam os tecidos. Mais de um tecido associado formam órgãos. Ao conjunto de órgãos, temos os sistemas. O conjunto de sistemas, nós temos o organismo. O conjunto de organismo da mesma espécie, nós temos aqui a população. O conjunto de população forma-se as comunidades, então, quando eu tenho mais de um tipo de população. E o conjunto dessa comunidade, o ambiente físico, forma-se o ecossistema. E o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta forma-se a biosfera. A energia, ela possui um fluxo nestes ecossistemas. Essa energia, ela vai circular no ambiente, passando de um ser vivo ao outro, de forma contínua e dinâmica. Vamos entender como que isso acontece. A energia solar vai ser captada pelos seres produtores. Aqui nós temos os vegetais, que utilizam dessa energia solar para a produção da sua energia. E essa energia dos produtores vai ser transferida para os consumidores, e os consumidores e produtores, quando morrem, se decompõem, os fungos e bactérias fazem esse processo, e essa energia é passada para os decompositores, e esses decompositores transformam essa energia em matéria inorgânica, que vai ser transferida novamente para os produtores. Com isso, nós temos um ciclo nesse fluxo de energia destes ecossistemas. Os vegetais são seres autotróficos. O que significa isso? Significa que são seres capazes de produzir o seu próprio alimento por meio do mecanismo denominado de fotossíntese. E para isso é utilizado a energia luminosa, a energia do sol. Toda a produção de alimento e de oxigênio no planeta depende exclusivamente dos produtores da cadeia alimentar, que são as plantas e as algas, a partir do processo denominado de fotossíntese. A fotossíntese é a fonte da vida na Terra. É a partir dela que é produzido a glicose e o oxigênio. A glicose é o alimento carregado de energia. Então, os vegetais e as algas são responsáveis por sustentar todos os ecossistemas do planeta. Portanto, a defesa das plantas e das árvores, que são continuamente ameaçadas pelo homem, é fundamental para a preservação de todas as outras espécies. Mas como que ocorre a fotossíntese? As plantas, elas produzem seu alimento por meio deste processo. A palavra fotossíntese significa fabricação com luz. A cor verde das plantas é devida a uma substância denominada de clorofila, que tem um papel importante neste processo. A clorofila das folhas dos vegetais, ela absorve a luz do sol, e essa luz do sol vai ser utilizada na fabricação do alimento que é denominado de glicose. O gás carbônico que está presente no ar vai ser absorvido pelas folhas através de poros,
que os vegetais possuem, e estes poros, esses pequenos poros, são denominados de estômatos. Você pode observar aqui nesta figura. O estômato, ele controla a entrada e a saída de gases, abrindo e fechando o estilo. Como você observa, tem um estômato aberto e aqui o estômato fechado. No processo de fotossíntese, a planta absorve água e sais minerais por suas raízes e conduz por pequenos tubos ao caule e às folhas. No interior das folhas existem nervuras, onde existem pequenos tubos que conduzem a água necessária à planta. Utilizando a energia solar que foi absorvida pela clorofila, a planta ela realiza uma reação química. Essa reação química vai acontecer entre o gás carbônico que foi absorvido pelos estômatos e a água absorvida pela raiz. Nesta reação química ocorre a produção de glicose e oxigênio. A glicose é um açúcar e este açúcar será o alimento necessário aos vegetais e aos animais. Já o oxigênio produzido, ele será descartado pela planta e incorporado à atmosfera. Diante disso, a única fonte de oxigênio do planeta é a fotossíntese das plantas e algas. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode falar comigo.